Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Tributário. Aqui quem fala é o professor Cadu Carrilho e vamos adentrar esse assunto agora que se chama Administração Tributária, que é basicamente a parte final ali do Código Tributário Nacional e que vai embasar os próximos vídeos, as próximas aulas. A administração tributária que o próprio CTN subdividiu em outros 3 assuntos. Então, ali do artigo 194 a 208 do CTN, é esse assunto chamado administração tributária, que subdivide-se em fiscalização tributária, que vai do artigo 194 a 200, dívida ativa, do artigo 201 a 204, e certidões negativas, que vai do 205 a 208. Vamos dividir esse assunto nesses 3 vídeos. Então, o vídeo de agora vai ser um vídeo que versa sobre fiscalização tributária. Perfeito? Então, assim, fiscalização tributária. Antes de adentrar especificamente ali nos assuntos, eu queria que a gente relembrasse a questão da linha do tempo relativa ao tributo, ao crédito tributário. Primeiro surge a lei, que vai estabelecer a hipótese de incidência, ou seja, vai dizer, se determinada coisa acontecer, considero isso um fato gerador. E aí, beleza, então surge a lei trazendo a hipótese de incidência, que ela chama também de fato gerador, que é o que o próprio CTN chama. A gente aprendeu que o fato gerador também é o que está previsto na lei e o que realmente acontece no mundo real. Então, beleza, surge a lei que diz a hipótese de incidência e aí o fato gerador ocorre. Com a ocorrência do fato gerador, surge a chamada obrigação tributária. Porém, o crédito tributário ainda não está constituído. Por quê? Porque faz-se necessário o ato administrativo que constitui o crédito tributário, que é o chamado que constitui o crédito tributário, que é o lançamento. Beleza. Qual que seria o ideal após o lançamento? Que o contribuinte devidamente notificado daquele lançamento pegasse lá o prazo que ele tem e pagasse o valor devido. Pronto, pagou, o crédito tributário está extinto, resolvemos o problema, não tem mais nada a fazer. Esse seria o mundo ideal, mas não é isso que acontece. Bom, já que não é isso que acontece, ou seja, existem muitos fatos geradores que acontecem, muitos lançamentos que são feitos, muitos créditos tributários que surgem e muitos que não são pagos. Primeiro problema, quando ele não é pago, precisa ter uma estrutura administrativa para cobrar aquilo que não é pago. Tudo bem. Agora, eu vou falar de uma estrutura administrativa também que existe para identificar um crédito tributário que ocorreu o fato gerador, ocorreu a obrigação tributária, mas o crédito tributário não está lançado. Então, assim, a fiscalização tributária são os poderes e deveres atribuídos por lei ou pela legislação às autoridades administrativas para que alcancem lá a situação do particular, seja esse particular uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, enfim, um contribuinte, um responsável. Então, a legislação tributária dá poderes e deveres às autoridades administrativas para que tenha acesso às informações necessárias para que o lançamento seja feito. Então, basicamente os artigos que a gente vai ver aqui tratam sobre isso. Veja bem. Então, na verdade, são as competências e os poderes atribuídos pela legislação à autoridade para poder efetuar o lançamento, para poder fiscalizar, na sua atividade fiscalizatória, apurar quais foram os fatos geradores que aquele contribuinte praticou e efetuar o lançamento, a cobrança daquilo que for devido e a correspondente aplicação da infração, do auto de infração e as multas sobre as infrações à legislação cometidas. Então, na verdade, por que a gente diz que trata-se de um poder-dever? Porque, olha só, além de serem poderes, a lei está dando, toma aqui o poder, não fica em aberto, a autoridade administrativa fiscalizatória não tem a opção de não fiscalizar. Ele não pode chegar lá, olhar e falar, nesse caso aqui não vou fiscalizar, não vou dar uma olhada. Não. Se ele teve acesso ali àquelas informações e ele tem esse poder, ele também tem esse dever. Então, essas regras que a gente vai conhecer e aprender aqui, elas tratam sobre poderes, ou seja, o que eles podem fazer, sobre deveres, o que eles devem fazer, e também estabelecem, portanto, qual o alcance que essas autoridades podem ter, mas também quais são os limites que elas têm, né? Bem, assim como a Constituição Federal estabelece competência aos entes tributantes para tributar, estabelece também a própria Constituição limitações a essas tributações, que são os princípios e as imunidades,
assim é também aplicável às autoridades administrativas o poder, dever e as limitações da sua fiscalização. Ele não pode fiscalizar tudo que vier na cabeça e fazer o que ele quiser. Não, ele tem que se ater ao que está previsto na legislação. Portanto, o que a gente encontra aqui nesses próximos artigos são artigos que versam sobre a regulação desses poderes e desses deveres, estabelecendo alcances e limites. Um outro detalhe é o seguinte: enquanto muitas coisas que a gente vê aqui no direito tributário decorrem apenas de lei, muitos dos poderes previstos e aplicáveis às autoridades administrativas tributárias decorrem da legislação tributária. A gente viu que o conceito de legislação tributária ele é mais amplo, ele é mais abrangente, ele envolve outros instrumentos normativos além da lei. O decreto do Poder Executivo, uma resolução, uma instrução normativa, uma portaria, são situações que também trazem poderes e deveres das autoridades tributárias. Não serão escopo do nosso estudo aqui, porque a gente vai se atentar, a gente vai ficar atento apenas àquilo que está previsto aqui no CTN. Então, onde que eu encontro essa legislação tributária específica desses outros poderes, atribuições, deveres, limites e alcances das autoridades tributárias? Ora, na legislação específica de cada ente tributante. Beleza? Lembrando então que existe aqui uma previsão geral e também existem previsões específicas de poderes. Então olha só o artigo 194 que diz, a legislação tributária. É daqui que eu tiro a conclusão de que, na verdade, são poderes, essa parte de fiscalização tributária decorre do que está previsto nas normas que eu encontro na legislação tributária. Observado o disposto nessa lei, ou seja, no próprio CTN, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo a que se tratar, ou seja, as regulações podem ser, autoridade administrativa, você tem esse poder, aí está falando de um modo geral. Ou então, em relação especificamente a esse tributo, aquele outro tributo. Então, você pega o exemplo aí de um estado em que você tem um auditor fiscal que vai fiscalizar uma sociedade lá em relação ao ICMS. Então, vai ter determinados poderes em relação à taxa, em relação a contribuições. Tudo isso vai diferenciar, então, em relação à natureza do tributo, se, portanto, poderes gerais ou específicos. E aí, então, a legislação tributária vai regulará o quê? Ela regulará a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Portanto, é isso. É o CTN dizendo o seguinte: ei, legislador, vocês que fazem legislação tributária, entes tributantes, façam isso e regulem as competências e os poderes das autoridades administrativas que vão fiscalizar essa questão tributária. Um outro detalhe importante aqui sobre o poder, esse aqui, que, como eu disse, a autoridade tributária ou administrativa, ela não tem um poder ilimitado, ela não pode ver e fazer o que ela quiser. Existe o limite caracterizado pelo objeto do que está sendo fiscalizado. Então, assim, a legislação a que se refere a esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive aqueles que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Ora, esse parágrafo único do artigo 194 ele é bem interessante, tá? Porque, na verdade, está dizendo o seguinte: aí, autoridade administrativa, você pode alcançar quem? Quem são as pessoas que podem ser sujeitas ou objeto da fiscalização? Podem ser naturais ou jurídicas. Perfeito, ok. Podem ser contribuintes ou não. Você pega exemplo aí de não contribuinte que pode ser fiscalizado, ou seja, pode receber um lançamento tributário até uma multa. Uma pessoa física que adentrou no território nacional trazendo mais do que a carga permitida de $500 na sua bagagem. Aí trouxe mais do que isso, sem caracterizar comércio, obviamente. Ele não é um contribuinte de uma mercadoria. Ou até mesmo alguém que está operando circulação de mercadoria e não é considerado contribuinte e importa algum produto, vai ter que pagar também o ICMS importação, por exemplo. Então, mesmo não sendo contribuinte, pode ser objeto de uma fiscalização. E aqui o mais importante, geralmente a gente acha que pessoas que são imunes ou isentas por não pagarem determinado tributo não precisam também cumprir obrigações acessórias, não precisa fazer nada. Não, a gente sabe que eles precisam sim cumprir obrigações acessórias. Aliás, muitas vezes, o cumprimento de obrigações acessórias é até um requisito, é até condição para que ele obtenha aquela imunidade, aquela isenção. Perfeito. Beleza. Então, saiba o seguinte,
mesmo que a pessoa, seja física ou jurídica, contribuinte ou não, goze de imunidade ou de isenção, ainda assim ela pode sim ser sujeita de fiscalização tributária. Perfeito? É isso que você tem que levar aí sobre o artigo 194, parágrafo único. O 195 diz o seguinte: para os efeitos da legislação tributária não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Ora, na verdade, assim, está estabelecendo uma limitação ao poder tributante na hora de fazer as suas legislações. Ora, o próprio CTN estabelece, e as legislações também vão estabelecer, um acesso à autoridade tributária, porque muitos tributos só vão poder ser descobertos e lançados caso a autoridade administrativa tenha acesso à loja, às mercadorias, aos livros, aos arquivos, aos documentos e papéis. Então, veja, se algum determinado ente tributante quiser restringir ou excluir algum poder desses considerados concedidos pela Constituição, pela lei, pelo CTN. Então vem lá um determinado governante que quer emitir uma portaria, um secretário que quer emitir uma portaria dizendo: ei, autoridade fiscal, você não pode acessar o livro da pessoa jurídica. Falou: não pode fazer isso, porque o CTN proíbe esse tipo de coisa. O CTN, na verdade, diz que esse tipo de exclusão ou limitação de poder não terá aplicação, não tem aplicação. Disposições legais que excluam ou limitem o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos e papéis. Então, eu espero que você entenda isso aí. Beleza. Aí o parágrafo único do artigo 195 estabelece agora uma regra ao contribuinte, àquele que possui essas informações que são importantes e relevantes para a autoridade administrativa. Você imagina se um determinado fiscal chega lá em uma loja e fala assim: olha, loja, eu vim aqui te fiscalizar, toma aqui a sua intimação, me traga os livros e documentos aí relativos aos tributos que eu preciso fiscalizar. E a loja fala assim: rapaz, você demorou tanto a chegar aqui, eu joguei tudo fora. Não, mas eu quero os dos últimos 5 anos, ou dos últimos 4 anos, enfim, dependendo do escopo lá, do alcance da fiscalização. E aí o dono da loja fala assim: joguei tudo fora, já era. Pode? Não pode, porque o próprio CTN dá a ele a seguinte obrigatoriedade. Vamos ver aqui, o seguinte dever. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refira. Então, basicamente, o CTN está estabelecendo a seguinte regra: ei, você que tem algum tipo de escrituração que será necessária e importante para a apuração do tributo que você deve, não pode se desfazer. Pelo contrário, você deve guardar, conservar esses livros. Aí aqui o legislador até colocou, no CTN, livros comerciais e fiscal. O livro fiscal é aquele que a lei traz como objeto e que obriga que ele seja escriturado. Livros comerciais também, alguns são obrigatórios, outros são facultativos. Tem até essa discussão se livro facultativo deve ou não ser conservado. Se necessário para apuração do imposto, sim. Um outro detalhe que às vezes a gente vê pegadinha de prova é examinador trocando o termo aqui por decadência, examinador colocando aqui 5 anos, porque a gente sabe que a prescrição 5 anos a partir deles. Não considere isso para a prova. Para a prova, leve a seguinte informação: devem ser conservados os livros até que ocorra a prescrição dos créditos que estejam ali escriturados naqueles livros e documentos. Então, é a conservação dos livros e dos documentos. Por isso que está aqui, deixa eu até sair da frente de novo. Os livros obrigatórios e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados. Aí nós temos algumas súmulas sobre o tema de livros comerciais. Vamos ver. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Então, assim, o STF está entendendo o seguinte: ei, autoridade fiscal, você pode até pedir outros livros que, teoricamente, não estão abrangidos ali dentre os livros fiscais. Ou seja, você pode pedir um livro comercial, sim. Tudo bem? No entanto, você tem que se ater à investigação, ao exame do que está sendo investigado.
Você não pode alegar que quer ter acesso ao livro, eu sou fiscal, eu posso tudo, eu mando tudo. Não, você pode assim ter acesso ao livro comercial, mas desde que esteja limitado ao ponto da investigação. Então você imagina se você tem lá cada ano um livro comercial de 2017, um de 18, um de 19, e aí o escopo da fiscalização é só 19. Você vai ter acesso só ao de 19, não o de 18 nem o de 17. Artigo 70, a súmula 70 do STF, é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Isso aqui é aquela situação, determinado sociedade, né, que possui lá um estabelecimento que é utilizado lá na atividade econômica, e aí está devendo um tributo. Aí a autoridade fiscal vai lá, sela, fecha as portas, não pode enquanto não pagar o tributo. Ora, isso não pode ser feito como meio de coercitivo para a cobrança do tributo. Outra coisa aqui, súmula 323 do STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Sim, isso aqui não pode ser feito também. Eu entro lá na loja do cara, vou pegar aqui essa gôndola toda de mercadorias e só vou te devolver quando você pagar o seu tributo. Obviamente que em alguns casos faz-se necessário a apreensão da mercadoria, mas são consequências da infração tributária praticada, né? Por exemplo, uma pessoa física vindo do exterior, num avião, com mercadorias que estejam caracterizadas como comércio, mas ele não declarou como comerciante. Então será apreendido pela Receita Federal. Mas veja, isso não é um meio coercitivo para que ele pague o tributo, e sim uma punição à infração que ele cometeu por trazer irregularmente aquelas mercadorias que ele não podia. E a súmula 547 do STF, não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Mesma coisa também, proibir que ele faça as coisas só porque ele está devendo tributos. Beleza? Tranquilo. Aí o artigo 196 diz o seguinte, ele estabelece uma obrigação, um dever, né? Aqui, dever de lavratura de termo. Para a coisa não ficar informal, para a autoridade administrativa não se apresentar a determinado contribuinte e querer fiscalizar aquilo que vem da cabeça dele, ou aquilo que, se ele está com... para não depender do humor dele, hoje eu quero fiscalizar todo mundo, eu estou malvado. No outro dia, não, hoje eu estou bonzinho, não vou fiscalizar ninguém. Para que isso não aconteça, é preciso sempre formalizar tudo que vai ser feito no âmbito da fiscalização. Então, é obrigação da autoridade administrativa, ao encontrar o contribuinte e querer avisar o contribuinte que ele será fiscalizado, ou seja, que ele vai precisar apresentar documentação, os livros e tudo isso, esse primeiro contato precisa ser identificado com um termo, é o termo de início de fiscalização. Então, assim, o CTN tratou apenas do termo de início. E aí existem algumas consequências e características interessantes e importantes sobre a lavratura desse termo. Quais são as situações decorrentes desse termo, beleza? Tudo bem. Mas um outro detalhe interessante é que quando acabar a fiscalização, ele também deve ser cientificado, recebe um outro termo, chamado termo final de fiscalização, dizendo, acabei aqui, esse aqui é o meu relatório final, enfim, deve cientificar o contribuinte também do termo final, apesar de que não está previsto essa questão do termo final aqui no CTN. Então, aqui eu quero que você saiba as consequências desse termo inicial da fiscalização. Primeiro, cientificar o contribuinte que ele está sendo fiscalizado. Então, assim, vai mudar a operação da empresa. Aquilo que está acontecendo no dia a dia, bom, vai ter que ter algum tipo de esforço, né, entrar em contato com o contador, fazer um levantamento de estoque que de repente naquele dia não estava sendo feito, para atender aquilo que foi pedido pela autoridade fiscal. Além disso, temos as seguintes consequências. Na verdade, eu vou elencar as consequências depois que a gente lê o artigo 196, que diz assim, vamos lá. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização, então compareci a um lugar e vou fazer uma diligência de fiscalização, tem que lavrar os termos necessários para que se documente o quê? O início do procedimento, para ele saber que ele está sendo fiscalizado. Na forma da legislação aplicável, obviamente que ele vai fazer isso sempre dentro dos termos da legislação, que fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas. Daquelas o quê?
daqueles procedimentos, né? Daquelas diligências, né? Daquelas diligências de fiscalização. E parágrafo único. Os termos a que se refere esse artigo serão lavrados sempre que possível em um dos livros fiscais, exibidos quando lavrados em separado, dele se entregará à pessoa sujeita à fiscalização a cópia autenticada pela autoridade a que se refere. Isso aqui, além de documentar, o CTN obrigando que essa documentação seja entregue a quem de direito. Então não fala assim, ó, lavrei aqui, tá? Tô levando para casa aqui o papel, mas você tá sabendo que eu lavrei. Não, não. Lavrei aqui, toma uma cópia. Então, lavrei aqui, me dá um livro teu aí, que geralmente é o RUDIFTO, né? Que é o livro de registro das ocorrências. Me dá ele aqui, vou colocar eu, fiscal fulano, no dia tal, vim aqui, constatei a seguinte situação. Então, lançou lá, tá lá guardadinho, tá lá. Beleza, então primeira coisa é dar ciência da diligência e início ao procedimento de fiscalização. Depois, ao mesmo tempo, tem que ter nesse termo a obrigatoriedade de quanto tempo vai durar essa fiscalização. Para o cara não achar que está ali, vai ficar 5 anos sendo fiscalizado. Não, prazo para conclusão. Então, em alguns lugares, por exemplo, estabelece que o prazo para conclusão de uma fiscalização é de 6 meses. Então, nesse estado, ou nesse município, ou na União, se diz que é 6 meses, eu tenho que cientificar o contribuinte. Você está começando uma fiscalização hoje e essa fiscalização durará pelo menos 6 meses. Tem esse lance aqui, ó, início do prazo decadencial. Se você voltar lá no artigo 173, inciso 1 e parágrafo único, que estabelece a contagem do prazo decadencial, né? O inciso 1 vai dizer qual é a contagem do prazo decadencial. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, ok? Ou seja, se um determinado tributo teve fato gerador ocorrido em março, primeiro dia do exercício seguinte é só em janeiro do outro ano que começa a contagem. Mas aí o parágrafo único diz assim, bom, a contagem também pode ser iniciada caso tenha algum tipo de notificação, algum tipo de aviso ou termo previamente a esse início desse prazo. Então, existe uma discussão doutrinária que anteciparia essa contagem do prazo decadencial para, digamos, o fato gerador é de março e aí em junho ele foi notificado, inicia ali a contagem do prazo decadencial relativo àquele fato gerador e não iniciaria em janeiro do ano seguinte, beleza? Então, por isso está aqui, início do prazo decadencial, alguns entendem assim. E uma outra coisa importantíssima é excluir a denúncia espontânea. Denúncia espontânea, que tem previsão lá no artigo 138, que é aquela possibilidade que o contribuinte tem, prevista aqui no CTN, é o seguinte, olha, se ocorreu o fato gerador, você tem que pagar, você tem que, enfim, mas você não pagou, passou 2, 3, 4 anos, você não pagou, mas você também não foi fiscalizado. Qualquer momento, você pode chegar assim, quer saber, bater uma dor na consciência aqui, vou lá, vou avisar o fisco que eu estou devendo e vou pagar. Quer dizer, a denúncia espontânea só se concretiza ou só se caracteriza com pagamento do tributo devido. Então, eu me denuncio espontaneamente e pago, né? Porque só avisar que eu estou devendo não quer dizer nada. Enfim, então pode fazer isso enquanto não for notificado. Se ele receber uma notificação, digamos, o fiscal foi lá, lavrou o termo inicial, aí no dia seguinte o contribuinte fala, não, fiscal, nem precisa fiscalizar nada não, eu devo mesmo, olha aqui, minhas dívidas, toma aqui, vai lá no dia seguinte e paga. Não, agora não dá mais tempo, agora não tem mais a denúncia espontânea. Você até pagou, tudo bem, mas se eu apurar alguma infração aqui que você cometeu, não é mais caso de denúncia espontânea. Beleza? Então, essa importância aqui desse chamado termo da lavratura. Uma outra coisa interessante é que você vê, na verdade, dentro do âmbito aí de fiscalização, mas uma obrigação de terceiros, que é o seguinte, o CTN estabelece que determinadas pessoas, por terem informações sensíveis, importantes, relevantes e que vão ajudar na apuração e nos valores dos tributos devidos, essas pessoas são terceiros, ou seja, não são elas aquelas que são as consideradas contribuintes e têm a obrigação de pagar imposto, não, elas não são. Mas elas têm informações. E a lei, o CTN, estabelece o seguinte, aí, você que tem essa informação, você pode ser muito bem intimado pela autoridade fiscal e obrigado a entregar à autoridade fiscal essas informações, tá bom? E aí, diante dessas informações, às vezes facilita o trabalho da fiscalização de apurar os impostos ou tributos devidos lá pelo outro, e não por esse aqui que entregou as informações. Então, olha, o artigo 197 vai dizer o seguinte, ó. Então, são as obrigações de prestar informações a terceiros. Então, o CTN está estabelecendo. Esses aqui elencados não podem falar assim, não vou prestar informação não, você que peça lá do contribuinte. Não, o CTN está obrigando você a dar. Então, ó, mediante intimação escrita, então, obviamente, primeiro aviso, ei, tabelião, me dá aqui essas informações. São obrigados, e aí o tabelião é obrigado a prestar à autoridade administrativa
todas as informações de que dispõem com relação ao. Então, aqui, 3 pontos interessantes que às vezes são objeto de prova. A bens, negócios ou atividades de terceiros. Então, quem são essas pessoas? E esse rol aqui é bem interessante a gente saber, né? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, né? Porque a gente sabe que muitos atos são praticados no âmbito lá dos cartórios. Então, e são atos que envolvem recolhimento de TBI, TCMD, acesso a informações que vão ajudar os fiscos estaduais a apurar ITBI, os fiscos municipais a apurar ITBI, os fiscos estaduais a apurarem o TCMD. Então, eles são obrigados a prestar informações, sim. Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e demais instituições financeiras, um ponto bem sensível aqui, inclusive por isso que eu botei em negrito, porque tem uma discussão a ser desdobrada acerca dessa questão de que o fisco pediu informação ao banco, falou assim, me dá aqui as informações bancárias desse ou desses contribuintes. E aí, o banco pode ou não pode? Porque o banco também tem a obrigação de cumprir o sigilo chamado sigilo bancário. Vamos ver isso nos próximos slides. Vamos continuar com a relação aqui de terceiros. São pessoas que são obrigadas a prestar informações de terceiros. Empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, inventariantes, síndicos, comissários e liquidatários. Aí aqui, deixa eu sair da frente. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, tem um outro detalhe aqui no inciso 7º, que é o seguinte, né? Qual que é o detalhe no inciso 7º? É que o rol do artigo 197 não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo. Então, as leis ou a legislação tributária dos entes tributantes podem prever que outras pessoas, além dessas aqui listadas, prestem informações devidas. Bom, alguns outros detalhes aqui, então, que esse desdobramento sobre a questão da instituição financeira. Ora, a Lei Complementar 105 de 2001 dá aos bancos e às instituições financeiras o poder de guardar sigilo das informações bancárias. Ainda bem, né? Você gostaria que fosse público e todos tivessem acesso aos dados das suas contas bancárias? Não, ninguém gostaria, na verdade. É algo muito íntimo e privado. Independente do valor que tem lá. Beleza. Então, a lei complementar estabelece o seguinte, as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços. Porém, o próprio artigo 6º dessa lei complementar 105 estabelece, dá aos agentes fiscais, às autoridades fiscais, acesso a essa informação. Beleza? Então, vamos ler o artigo 6º aí. Deixa eu sair da frente. Diz assim: as autoridades e os agentes fiscais tributários de todos os entes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósito e aplicação financeira, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Na verdade, você vê que já é um acesso, é um poder, mais condicionado. O que é interessante aqui, portanto, não é um artigo 6º que diz assim, ei, autoridade administrativa, você tem todo acesso livre aqui liberado dos bancos, é só pedir que a gente dá. Não, é o contrário. É dizendo assim, vocês só terão acesso caso comprovem para mim, banco, que existe processo administrativo instaurado, ou seja, vocês vão fazer uma fiscalização dentro das formalidades, dentro dos controles legais, né? Você vai prestar um relatório para sua chefia mostrando qual foi o resultado do seu trabalho. Existe um número de processo para que aqueles que estejam interessados possam ter acesso aos autos do processo administrativo, obviamente, não precisa ser fiscal. Existe um procedimento fiscal em curso. E outra, você não pode ter acesso a tudo, todos os dados, todas as contas, de todas as informações de todos os anos. Não. Tem que se ater ao objeto do que está sendo fiscalizado conforme previsto no processo. Então, essas são as condições estabelecidas em lei para que a autoridade administrativa fiscal tenha acesso às informações bancárias, já que é um item sensível. No entanto, ainda assim, esse artigo 6º foi questionado constitucionalmente
no seguinte sentido, né? Olha, queremos que o STF declare, por favor, que esse artigo 6º é constitucional em função do princípio, dos princípios constitucionais da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada. Eu não quero que ninguém, nem a autoridade fiscal, tenha acesso aos meus dados bancários. E aí, o resultado desse questionamento foi que o STF entendeu e posicionou-se de que o artigo 6º da Lei Complementar 105 é sim constitucional, portanto aplicável. E hoje em dia a gente encontra isso realmente, as autoridades fiscais intimando dentro dessas condições. Olha, muito importante, o próprio STF diz isso, é preciso cumprir os requisitos do artigo 6º para que possa ter acesso. E aí o STF também diz o seguinte, olha, não se trata de uma perda do sigilo, o sigilo continua, ele só troca de mãos. Ele continua sendo um sigilo, mas deixa de ser bancário e passa a ser um sigilo fiscal, que é inclusive os próximos artigos que a gente vai ver aqui. Por quê? Porque a autoridade fiscal que tem acesso a informações também é obrigada a guardar sigilo. Esse é o sigilo fiscal. Então, o sigilo bancário que torna-se fiscal, mas que é importante ali para a apuração. Então, beleza, apesar da controvérsia, o STF considerou constitucional. Então, dentro do artigo 197, inciso 2, que prevê que esse terceiro banco tem que prestar as informações lá dos seus clientes, as autoridades fiscais, é constitucional, prevê isso sim. E aí o parágrafo único do 197 estabelece o seguinte, há pessoas que, mesmo sendo terceiros e mesmo tendo acesso a determinadas informações, não são obrigadas a prestar essas informações. Obviamente, a gente está falando daquelas pessoas que, em função do seu cargo, ofício, ministério, atividade ou profissão, não podem nem devem prestar informações. Então, por exemplo, um psicólogo, as coisas que ele ouve lá no seu consultório, ele tem que guardar sigilo daquilo que ele ouve. Então, se uma autoridade fiscal for lá no consultório do psicólogo e falar, eu quero as informações desse seu cliente ou paciente aqui, ele vai falar, não posso dar, não preciso dar porque a lei me abstém de dar essa informação. Aí eu dei o exemplo do psicólogo, pode ser um pastor, uma autoridade eclesiástica, pode ser um advogado. Portanto, vamos ler aí o parágrafo único do artigo 197, que diz o seguinte: a obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, assim, um detalhe importante aqui também é o seguinte, eu não vou prestar informação, não é porque eu não quero, não é porque eu não estou afim, não é porque eu quero guardar segredo, mas porque estou amparado pela lei para fazer isso. Então, 197 prevê que tem que prestar informação, o parágrafo único desobriga determinadas pessoas, e eu dei os exemplos aqui. Tudo bem? Então, a gente viu o sigilo bancário. Agora, o que eu quero que você saiba também? Que existe o chamado sigilo fiscal, ou seja, a autoridade administrativa, no caso a fiscal, que tem acesso às informações, seja porque pegou por terceiros, né, banco e tal, seja porque pegou do próprio contribuinte, né, foi lá, intimou, falou, contribuinte, me apresenta aqui suas notas fiscais, seus livros, seus registros, suas escriturações, seus documentos, eu quero tudo, me dá aqui. Beleza, fiscal teve acesso a isso. Quando ele recebe isso, ele tem a obrigação de guardar também o chamado sigilo fiscal. Ele não pode sair divulgando por aí, colocando na internet, mandando e-mail para outras pessoas. Não, tem que guardar sigilo. Ou então, passando as informações para um concorrente, olha só que perigoso seria. Então, o fiscal, a autoridade administrativa, terá acesso? Terá, mas também não pode divulgar informações. A única coisa que pode é a questão cadastral. O que isso quer dizer? As informações cadastrais geralmente estão na internet. Tanto é que se você tiver o CNPJ de alguém, você vai agora aí no site da Receita Federal, você tem acesso ali ao nome empresarial, você tem acesso a alguns dados cadastrais ali, endereço, quadro societário, enfim, isso não é vedado pelo 198. Isso não configura quebra do sigilo fiscal, beleza? Então vamos ler o que está previsto no artigo 198, que é o que trata sobre o sigilo fiscal, que diz o seguinte: sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública e de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômico-financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Então ele também não pode, prestar, nem a Fazenda e nem os servidores podem prestar informações que tenham obtido ali exatamente por terem esse ofício. Eles tiveram acesso a essa informação, a situação econômica financeira do contribuinte, a natureza e o estado dos seus negócios, por causa do seu ofício. E eles não podem
divulgar essas informações. Perfeito? Tudo bem. E aí, apesar de haver essa previsão de que as informações fiscais são sigilosas, o próprio parágrafo 1º do artigo 198 estabelece as exceções, ou seja, permitindo que eu possa passar a outra pessoa aquela informação. A regra é, tem que guardar comigo. Posso passar? Posso. E aí, mais uma vez, se caracteriza aquela situação da troca do sigilo. Na verdade, o sigilo não é quebrado, não tem acesso público, eu não posso dar a terceiros estranhos ou a pessoas que não tenham nada a ver. Não. Eu vou dar acesso, vou excetuar o sigilo fiscal, dando acesso a essas pessoas específicas que estão me pedindo. E tem poder para isso, né? Então, ó, que é chamado fornecimento e troca de informações fiscais. Mantém o sigilo, mas transfere a informação. Então, o sigilo fiscal está comigo e aí ele continua ali com essa outra pessoa que requereu ou que solicitou. Então, o parágrafo 1º vai dizer, ó, excetuam-se o disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes. 1. Requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Ah, sim. Um outro detalhe interessante é isso. Quando questionaram ao STF o acesso ao sigilo, às informações bancárias em função do sigilo bancário, obviamente que se um juiz mandasse dar acesso, ia ter que dar. Então eles questionavam o seguinte, não, só pode ter acesso aos dados bancários se tiver ordem judiciária. Não, o artigo 6º permite acesso administrativo aos dados bancários. Beleza. Aqui é o contrário, aqui é quando o administrativo, ou seja, a autoridade fiscal tem acesso àquelas informações e aí a autoridade judiciária necessita também ter esse mesmo acesso, ver as informações. Então ela manda um ofício, ou pede, enfim, requisita ao fisco, à fazenda pública, as informações no interesse da justiça. Então, requisição da autoridade judiciária no interesse da justiça ou quando outros entes administrativos solicitam. Solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então, assim, enquanto no item 1 é a autoridade judiciária requisitando, no item 2 é a outra autoridade administrativa de outro órgão, de repente até uma autarquia, uma fundação, requerendo ali alguma informação que seja importante. Mais uma vez, há requisitos aqui. Ó. Você vê, tem que ter regular processo administrativo lá no órgão para pedir essas informações. Estará investigando aquele sujeito passivo por alguma situação em que ele está praticando uma infração. Eu quero alertar duas situações aqui. Ó. O item 1 utilizou a expressão requisição e o 2 solicitações. Porque requisição costuma ser mais forte. Costuma ser assim, ó, não posso nem me negar a te passar essa informação aqui. Então, quando uma autoridade judiciária requer uma informação lá do fisco, o fisco tem que dar. Enquanto que quando uma autoridade administrativa solicita uma informação, teoricamente, ficaria a cargo ali da autoridade que possui a informação dar ou não aquela informação dentro dos requisitos da legislação, obviamente. Mas eu queria que você atentasse a esse detalhe. Então, trata-se de fornecimento e troca de informações. O parágrafo 2º diz o seguinte, o intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo que formaliza a transferência e assegura a preservação do sigilo. O parágrafo 2º está sendo um pouco detalhista, estabelecendo o seguinte, a autoridade administrativa tal, você quer essa informação, eu não posso colocar no envelope, deixar esse envelope aberto, passar para um estagiário, para outra pessoa e falar assim, leva lá para ele que ele está querendo isso aqui. Não, por quê? Porque no meio do caminho, essa outra pessoa que teve acesso a esse envelope pode ver, rapaz, essas informações são interessantes, vou fazer alguma coisa com ela, enfim, quebrou-se o sigilo. Para não haver quebra de sigilo, eu preciso ter em mãos aquelas informações, lacrá-las, escondê-las, guardá-las e entregar em mãos a autoridade que me pediu, toma aqui, está na tua mão, guarda esse sigilo aí contigo. E é basicamente isso que está querendo dizer o parágrafo 2º. A gente sabe que hoje as informações são mais em termos tecnologia, computacionais, tudo meio eletrônico, mas assim, entenda essa questão de que a troca de informações precisa ser mantido o sigilo durante essa troca de informações. E o parágrafo 3º estabelece casos em que não precisa de sigilo fiscal, ou seja, o sigilo fiscal, que é uma regra, poderá ser
excepcionado, ou seja, esses são casos em que as informações relativas ao sigilo fiscal poderão ser divulgadas. São esses os casos, até um pouco questionável em algumas coisas aqui, mas são os casos que eu quero que você saiba para a prova. Vamos lá. Não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais. Então, assim, deixa eu falar um pouco sobre isso. Todas as vezes que o Ministério, na análise ali da autoridade fiscal, ela constata que foi praticado algum crime, a autoridade fiscal não tem competência para fazer uma investigação criminal. Então, ela faz essa chamada representação fiscal, ou seja, avisa ao Ministério Público, que geralmente é o detentor dessa ação, né, dizendo o seguinte: o Ministério Público, detectei aqui que indícios da prática de crime, então faço essa representação para poder vocês fazerem a denúncia junto à justiça do crime praticado aqui, beleza? Uma coisa importante sobre essa representação não pode apenas fazer essa representação com crédito tributário não constituído ou com crédito tributário ainda sendo discutido. Então, foi feito um auto de infração, o contribuinte impugnou. Não, então tem que esperar o julgamento para realmente ser definitiva uma decisão transitada em julgado administrativa para poder fazer a representação para fins penais. Por quê? Porque a súmula 24 do STF estabelece que, na verdade, o crime contra a ordem tributária, que vai ser o objeto da representação penal, só ocorre se houver lançamento definitivo do tributo. Vamos ler aí a súmula 24 do STF, que diz assim, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, lá previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, lançou, aí beleza, não pagou, não impugnou, não fez nada, indício de crime, faça a representação fiscal para fins penais. E aí o detalhe a representação fiscal para fins penais não se submete ao sigilo fiscal. Então, não é vedada a divulgação. Então, caso o MP queira divulgar, ele pode divulgar as informações do contribuinte que esteja sendo penalmente ali investigado ou tendo uma representação contra ele. Outra coisa que é exceção ao sigilo fiscal, inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública. Então, quais são os casos de inscrição de dívida ativa? A gente vai ver os próximos artigos, né? Até o próximo vídeo, na verdade. É aquele caso em que o contribuinte teve o lançamento efetuado contra ele, tinha lá um prazo para pagar ou para impugnar. Passou esse prazo, ele não fez, a partir de então, esse crédito pode ser inscrito em dívida ativa. Então, a partir do momento que é escrito em dívida ativa, essas informações da dívida ativa também são exceção ao sigilo fiscal. E, por fim, parcelamento ou moratória. Ou seja, o contribuinte quis parcelar, quis pedir moratória, não se submete ao sigilo fiscal. Permuta de informações e assistência mútua entre entes tributantes. Troca de informações dos bancos de dados, prova emprestada e economia processual, respeitando-se o contraditório. Aqui é aquela seguinte situação. O CTN está possibilitando o seguinte: entes tributantes que têm banco de dados, têm determinadas informações importantes sobre muitos contribuintes, vocês podem trocar informações entre vocês. Então, digamos assim, um estado tal tem informações sobre todos os veículos automotores daquele estado. É um banco de dados gigantesco. Por quê? Porque ele cobra IPVA. Aí, digamos que um determinado outro estado ou que um determinado município daquele estado precisa ter acesso a determinadas informações que esse estado tem. E aí pode haver essa troca de informações mútuas entre os entes. O artigo 199 vai estabelecer isso. A Fazenda Pública da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos, permuta de informações. Então, além de haver assistência entre eles, toma aqui, vou te ajudar, toma essa informação, toma aquela, me dá aquela outra, e eles trocam essas informações, então permuta. Então, aqui o que tem na lei assistência mútua e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral, específico por lei ou convênio. Então, assim, convênio, que é um acordo entre eles, lei, que vai prever essa troca de informações. Na verdade, o que a doutrina vai tratar aqui é o seguinte, está dizendo o seguinte, isso aqui é chamada prova emprestada. O que não pode é um ente simplesmente tributar ou autuar um determinado contribuinte com base só nas informações fornecidas pelo outro ente.
Então, ele vai ter aquelas informações, vai ter que fazer a sua própria fiscalização e apurar a infração cometida e cobrar lá. Perfeito? Então, sei lá, de repente um determinado estado cobrou ICMS, deu um auto de infração e informou a União. União, olha só, apurei aqui, olha aqui o faturamento dele aqui, ó. Cobrei o ICMS dele, agora cobra aí PIS, COFINS ou qualquer que seja o tributo aí. A União não pode pegar aquelas informações do estado e falar, tá bom, só vou cobrar aqui para fazer um auto de infração. Não. A União vai receber essas informações e pode recebê-las, e aí com essas informações haverá a chamada economia processual, que não vai pedir de novo, já tem, vai ter a chamada prova emprestada, ou seja, se constitui em prova, mas é preciso que seja feita uma análise específica da União sobre aqueles tributos devidos, né? E, obviamente, sempre respeitando-se o contraditório do contribuinte. E tem um outro detalhe aqui do parágrafo único do 199 que diz o seguinte, ó. Permuta de informações com estados estrangeiros. Então, aqui nessa primeira aqui, o artigo 199, está falando da permuta de informações entre União, entre os estados, entre o Distrito Federal e entre os municípios. Beleza? Entre qualquer um dos entes. Aqui agora é o seguinte, e se eu precisar de uma informação de um ente de outro país? Aí, nesse caso, ó, a Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratado, acordo ou convênio, então, tratados internacionais, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Mais uma vez, não são informações só para dizer que tem. São informações que são interessantes e que fazem parte do escopo da fiscalização ou de interesse da Fazenda Pública na arrecadação e fiscalização de determinados tributos. Então, também não é de qualquer maneira. Para isso acontecer, é preciso que haja tratado, acordo e convênio. O que eu quero que você leve para a prova, que muitas vezes cai pegadinha aqui, só a União pode fazer isso. Então, o município que queira pedir a um outro estado estrangeiro uma informação não pode fazer isso. Só a União que pode pedir essas informações. Perfeito? Beleza, vamos lá. Temos aí, por fim, o artigo 200. Muitas vezes, na atividade fiscalizatória, determinado agente fiscal chega lá no lugar e fala, aqui, ó, eu quero ver aqui os livros, quero acessar determinadas partes aqui do seu imóvel, e aí a pessoa fala, não vai entrar, não vai fazer nada, não quero saber, sai daqui, até um pouco violento, um pouco grosso. Pode fazer isso? Não, ora, a autoridade fiscal, se tiver de dia, se estiver ali no horário comercial, né, dentro dos limites legais, pode ter acesso a um monte de coisa, que a lei permite. Os poderes de fiscalização, inclusive, permitem. E aí, se não tiver, e se for caracterizado algum tipo de desacato contra aquele agente público ou algum embaraço à fiscalização? Ora, nesses casos, para que o poder coercitivo estatal possa prevalecer e a lei possa ser cumprida, a autoridade tributária fiscal tem a possibilidade e pode requerer ou requisitar o auxílio de força policial, força pública. E assim, inclusive, pode haver um intercâmbio de requisição dessa força policial. Então, um determinado fiscal estatal pode pedir a ajuda da Polícia Federal, que é da União? Pode. Um determinado ente fiscal municipal pode pedir ajuda à Polícia Militar? Pode. Então, assim, não há uma regra específica. Por isso o termo reciprocamente. A gente vai ler aqui o artigo 200. Obviamente que na maioria dos casos práticos, o que a gente encontra? A gente encontra Polícia da União ajudando o fiscal da União, Polícia do Estado ajudando o fiscal do Estado e assim sucessivamente. Mas o artigo 200 deixa em aberto as diversas possibilidades. Vamos ler aí. Ó, vamos lá. Diz assim, ó. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio de força pública federal, estadual ou municipal e reciprocamente. Então, assim, ó, pode requisitar a força pública de qualquer um dos entes, seja eles federais, municipais, estaduais, e reciprocamente, ou seja, autoridades administrativas desses outros entes aqui podem também requerer auxílio de força pública aos outros entes, quando vítimas de embaraço ou desacato. Então, assim, não é assim, vamos fiscalizar lá e vamos levar a polícia para amedrontar, para constranger? Não, nada disso. Detectado um problema caracterizado pelo embaraço ou pelo desacato no exercício das funções, ou quando necessária a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção, então, mesmo que eu tenho certeza que tem um crime acontecendo ali dentro. Não tem crime nem contravenção, mas eu preciso ter acesso, estou sendo desacatado, eu preciso ter acesso, estou sendo embaraçado.
Então, se isso for caracterizado, posso pedir auxílio da força policial. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encerra aqui o assunto fiscalização tributária previsto no CTN. Fica com Deus, um abraço, até a próxima!